Estamos de volta com a Programação Nacional. Nosso tema de hoje é porte de armas no Brasil. Estou aqui com a presença do advogado Danilo Bueno e também do psicólogo Fernando Castro. Bom, ficou uma questão que eu gostaria de retomar um pouquinho do bloco, que eu me senti assim, essa questão da impunidade, né? Porque muitas pessoas hoje, até Danilo e o Fernando também pode falar do lado psicológico, do sentimento do ser humano. O que eu acho que a gente vê da necessidade da pessoa ter a arma na mão, de ter esse... Eu acho que é por causa que ela se sente muito impune diante. Essa sensação de impunidade no Brasil é muito forte, né? Porque o bandido, um garoto, um jovem de 16 anos, atira em qualquer um e não vai preso, não acontece nada com ele. Enfim, até o próprio bandido mesmo, que mata uma pessoa, dali um tempo ele já está com indulto de soltura e vai para cá e vai para lá e anda livremente e pode provocar outros assassinatos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Danilo. Bom, realmente o que fomenta esse interesse da sociedade em obter o porte de arma de fogo seria para se proteger e, se protegendo, faria justiça com as próprias mãos. O que acontece é que o problema maior está nas estruturas no sistema do Estado. Então, o sistema policial não é eficaz o suficiente para combater a criminalidade, o poder judiciário é lento, muitas vezes ele não tem a estrutura, ou na maioria das vezes até não tem a estrutura necessária para fazer um trabalho de apuração para saber se o sujeito realmente foi o que praticou o crime ou não. Então, ao mesmo tempo que nós temos inocentes sendo presos, nós temos muitos criminosos sendo absolvidos, voltando a praticar crimes. E a sociedade fica refém de tudo isso. E a sociedade se sente no direito ou talvez na obrigação de obter armas para praticar, para defender sua família, para se proteger. Né? E é uma falsa, como o Fernando disse, é uma falsa impressão de segurança. Porque o criminoso também vai estar mais armado. Se liberar o porte, não é só eu ou a minha família que vai se armar. A lei, ela serve para todos. Ela é generalista. Então, o criminoso também vai se armar, porque muitos criminosos, Júnior, isso que a sociedade talvez não saiba, não se atenha, é que muitos criminosos praticam crimes e ainda não foram identificados pelos sistemas policiais. Então, eles vão ter a ficha constando que são primários e com bons antecedentes. Sendo assim, o requisito objetivo para obter o porte, caso o projeto de lei seja aprovado, essas pessoas também vão conseguir arma de fogo com bastante tranquilidade e vão, assim, continuar praticando crimes. E é muito mais fácil atacar do que se defender. Tem um prazo de aprovação desse projeto? Não. Tá. Fernando, como é que você analisa isso? Eu acho que o Rodrigo foi muito feliz em falar. Eu acho que, infelizmente, o poder público no Brasil deixa muito a desejar. Então, psicologicamente falando, as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, já que é muito comum a gente ouvir, a polícia não faz, eu faço. A polícia não vem aqui, eu sou a justiça, então eu vou fazer. Isso me dá muito medo, porque falta controle, falta educação. Né? Hoje a gente sai um pouco e vai para a periferia. Eu também faço trabalho de psicologia social comunitária, eu trabalho em grandes conjuntos habitacionais e o que a gente pode ver nesses conjuntos é assim, o tráfico tomando conta de tudo, a milícia, existem milícias, não tem síndicos, são milícias, então eles são a justiça. Acabou. Ali é a lei de quem tem a bala mais alta. E a gente tem muito bem a verdade. Medo. E uma coisa que, quando eu vou conversar com essa população, eu às vezes eu digo, não, porque eu vou reagir, eu vou fazer. Por favor, não façam isso. Porque uma coisa muito importante que eu gosto de falar sempre, quando você é abordado num assalto, você fica nervoso, você pode ter reações. Só que do outro lado, também tem uma pessoa que também está nervosa, que também está ansiosa, que também está com uma descarga de adrenalina enorme e qualquer movimento mais brusco seu, ela também pode atirar, mesmo ela não tendo inicialmente a intenção de atirar, ela só foi ameaçar você. Então eu falo, por favor, não reajam, tentem mostrar calma. Eu acho muito perigoso
essa quantidade enorme de arma que a gente está vendo hoje em dia. Agora, os dois citaram aqui sobre justiça nas próprias mãos. Tem uns dados aqui que a produção trouxe. Pra você ter uma ideia, ocorre pelo menos um caso de linchamento por dia no Brasil. No fim de fevereiro de 2016, o caminhoneiro Juvenal Paulino de Souza, ele foi espancado até a morte em Paraíso do Norte, no Paraná. Ele foi acusado por populares de ter sido avistado tocando as partes íntimas de duas crianças, uma delas de 6 anos. Ele foi encontrado desacordado pela polícia no hospital, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Um exame de corpo de delito nas crianças descartou os abusos, quer dizer, a pessoa morreu e, na verdade, não tinha sido nem julgada, nem averiguado os fatos por si, nem sido investigado. Enfim, tomar uma atitude brusca só porque alguém falou, alguém disse e por aí virou, suspeitou de que ele estivesse próximo das crianças. Danilo, você poderia comentar um pouco esse fato? E há, inclusive, Júnior, de inúmeros outros casos que a gente acompanha no noticiário de linchamento, mas que a vítima não morreu. E ela só não morreu porque não havia uma arma de fogo na mão dos linchadores. No caso aqui eu tenho também um professor aqui, que o nome de André, né, que dá aula de História para cerca de 230 alunos de uma escola pública da periferia da capital paulista. Ele foi apontado como um ladrão, acorrentado e brutalmente espancado por dezenas de pessoas. Ele relatou que o dono do bar assaltado já tinha mandado o filho buscar um facão, né, quando os bombeiros chegaram. Mas o que até me chama a atenção aqui é que para que ele provasse que ele era professor, ele teve que dar uma aula sobre a Revolução Francesa para os bombeiros, para ele poder, amarrado no poste, explicar a situação. Não, eu sei realmente. Ele teve sorte de ter essa oportunidade, né? Por mais cômico que seja, né? Porque é uma coisa assim que chega ao fato do cara chegar a esse ponto. Né? O que acontece, Júnior, é que existe todo um sistema processual para se apurar se a pessoa é responsável, se foi ela, se não foi. Existem vários meios de prova para se chegar a um resultado culpado ou inocente. E muitas vezes as pessoas, nós mesmos, somos levados ao erro, somos induzidos ao erro, mesmo diante de uma situação de flagrância. Tudo aquilo que nos parece apontar para um culpado, com uma melhor apuração dos fatos, nós vemos que aquela pessoa é inocente. Com a utilização da arma de fogo, com a pessoa utilizando e manuseando uma arma de fogo e querendo fazer justiça, na ânsia de fazer justiça com as próprias mãos, ela pode acabar com a vida de um inocente. Como nós temos casos a serem relatados, como você mesmo já nos trouxe 2 casos. Então, embora não tenha sido utilizada a arma de fogo, só não foi porque não tinham à disposição, senão seria utilizado. Então, esse é um perigo muito grande fazer justiça com as próprias mãos. As pessoas têm que comunicar a autoridade policial, chamar a autoridade competente para que ela tome as medidas necessárias. Nós estamos virando uma nação desumana, Fernando? Eu acho que sim. Ora por culpa nossa, ora por culpa de nossos governantes, mas eu acho que a gente precisa aprender a cobrar por vias legais. Eu acho que uma coisa que falta, né, e eu me incluo nisso como brasileiro, que falta a nós brasileiros é nos interessarmos mais pela política do nosso país, como andam as leis do nosso país, pensar bem na hora de votar e saber brigar pelos nossos direitos. Agora que a gente está passando por esse processo de impeachment, vai ter impeachment, não vai ter impeachment, todo mundo achando ruim, eu acho extremamente positivo, porque pessoas que nunca falaram de política hoje estão se politizando. Eu não me importo que a pessoa seja contra ou a favor do impeachment, não estou aqui para julgar ninguém e nem tenho conhecimento para isso, mas eu acho interessante a pessoa se informar para ter uma posição. E quando você se informa, você passa a ter mais coerência no que você fala. Né? Isso é muito importante. E isso, o brasileiro precisa aprender a lutar pelo que ele acredita. A justiça é morosa? É morosa. O que a gente pode fazer? Pressionar a justiça. Hoje a gente está vendo a população pressionar o Supremo Tribunal porque quer o impeachment ou não quer impeachment. Isso eu acho extremamente válido. Lógico que sem violência, mas é válido.
não sair com arma, não com violência. Esses protestos sem violência na rua, eu acho extremamente válidos. Eu acho que nós estamos aprendendo, caminhando a brigar pelos nossos direitos. Sem dúvida. Bom, a gente está chegando ao final do programa e eu gostaria de saber a opinião de vocês dois em relação o que é ter segurança. Eu acho que eu queria chegar nele. Se é essa a pergunta correta. Como é que eu tenho uma sensação de segurança? Como é que eu posso me sentir seguro num país? Como é que eu posso viver livremente e seguro? Eu queria que o Danilo falasse e depois o Fernando. Eu acho que as pessoas devem se perguntar se elas querem ter porte de arma ou se elas querem viver num país, num mundo mais seguro, com menos violência. Porque o porte de arma não é sinônimo de segurança. Um detalhe, Júnior, que a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais fez um estudo e constatou que o Estatuto do Desarmamento, que está em vigor desde 2003, foi capaz de salvar 160 mil vidas. Então isso mostra que nós estamos, em relação à proibição deliberada do porte de arma, nós estamos no caminho correto. Fernando, e para você? Eu acho que a questão, o buraco é mais fundo, Júnior. Eu acho que nós temos que investir em educação. Educação do lar, em casa, e educação da escola. Eu acho que se nós tivermos uma boa base no lar e uma boa base na escola, nós formaremos cidadãos mais conscientes, né? É isso que o Brasil está precisando, de pessoas mais conscientes. Uma criança, um adolescente que vem de um lar estruturado, ele não vai ser facilmente arregimentado por esses extremistas islâmicos, ele não vai se envolver com drogas, ele não vai praticar pequenos delitos. Por quê? Porque ele tem base, ele tem moral. Então eu acho que o problema é mais embaixo. Eu concordo com a questão da arma, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco mais lá na família. Eu acho que a estrutura de tudo é a família. Sem dúvida. E se a gente colocar os nossos filhos com mais discernimento para a vida, eles vão pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa errada. Pessoal, obrigado Danilo, obrigado Fernando pela presença no Ação Nacional e obrigado a você que esteve conosco até este momento. Fica aí para você pensar nessa questão também do porte de armas no Brasil e desarmamento. O Ação Nacional fica por aqui e volta na semana que vem. Até lá.